Olá, queridas companheiras, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um programa na Era do Espírito, onde hoje nosso amigo Marcos Demário traz o tema Saber e Amar. E ele está aí, né? Vamos dar boas-vindas para ele. É um prazer tê-lo com a gente mais uma vez, Marcos. Seja muito bem-vindo. Ô, Dircineia, o prazer é meu de estar com você, é um prazer estar aqui compartilhando a tela para mais um Na Era do Espírito e com os nossos amigos e amigas, né, que nos acompanham aí pela internet. Muito obrigado aí pela recepção. Mas é muito bom, Marcos, é muito bom estarmos aí nessa reflexão, nessa conversa, né? Relaxante e edificante. E a gente vai aproveitar, né, antes de você iniciar, para a gente aí conversar com Jesus e com os benfeitores. Então a gente convida todos vocês para estarem conosco, para se colocarem numa posição confortável e vamos agradecer. Agradecer ao nosso Pai de amor e de bondade pela oportunidade que estamos tendo de entender, de refletir sobre os ensinamentos que o nosso irmão Jesus veio nos trazer. Agradecer a este irmão Jesus, esse mestre que veio por amor aqui, nos trazer e exemplificar essa lei de amor que é tão importante na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E a todos esses benfeitores que nos envolvem, que nos auxiliam, que querem o nosso bem, nos guiando para boas ações, para boas reflexões. Que possamos sempre ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e também coração para sentir essa sensibilidade que faz com que nós, espíritos, possamos nos abrir aos conhecimentos e ensinamentos do bem. A gratidão deve sempre fazer parte da nossa caminhada, do nosso dia a dia. E assim, a cada momento, a cada instante, vamos entendendo um pouquinho por que aqui estamos, né? Por que caminhamos juntos. Rogamos também aos nossos benfeitores que envolvam o nosso planeta Terra, tão lindo, tão maravilhoso, né? Que envolva esses corações ainda endurecidos, muito sofridos, que não percebem ou não conseguem ainda perceber esse amor incondicional que o nosso Pai tem por nós. E também pedimos que a espiritualidade benfeitora, né, que os nossos benfeitores, que o nosso Mestre Jesus, envolva o nosso irmão Marcos Demário, para que ele continue sempre com essa boa disposição, bom ânimo, para nos trazer essas reflexões que estuda, né, e que compartilha conosco com todo carinho e com todo o seu amor. Assim, iniciamos mais um programa na Era do Espírito, dando graças a Deus que assim seja. Bom, meus irmãos, nós vamos passar a palavra para o Marcos, né, que vai falar para a gente sobre saber e amar. Meu amigo, fica à vontade. Muito obrigado, Dircineia. Um abraço a todos que estão aí nos seguindo, acompanhando o nosso programa Na Era do Espírito. E eu vou pedir licença para iniciar as nossas reflexões com a leitura de um texto. Daqui a pouco, você que está aí nos acompanhando vai ter as informações de quem é esse texto. Tenha um pouquinho só de paciência. Vamos a ele, então, abrindo aspas. Por mais valor que possamos dar à fundamentação teórica, sabemos que há na educação, meandros que só podem ser percorridos através do sentimento. Lugares em que a razão só muito timidamente consegue penetrar. Há momentos na prática da ação evangelizadora que, seja em que nível for, que percebemos quão fracos são os nossos recursos, por mais modernos e tecnológicos que sejam.
Dramas de diversos matizes, por vezes, assaltam nossos aprendizes, invalidando qualquer esforço pedagógico para lhes transmitir conhecimentos. Dores morais, assédios de variadas origens, dúvidas existenciais, sentimentos contraditórios e outras tantas mazelas concorrem para afastá-los dos ensinamentos espíritas e da moral evangélica ensinados na casa espírita. É então que precisamos lançar mão dos recursos do sentimento, porque somente o ser humano é capaz de acolher. Somente ele é capaz de amar. Se você evangeliza, certamente já viveu momentos em que seu coração falou mais alto que a razão. Momentos em que o abraço valeu mais do que qualquer explicação. O aconchego foi o maior e o melhor ensino do dia. Esse texto é de uma educadora espírita, mas antes de apresentá-la e a obra em que esse texto está escrito, vamos conversar um pouco sobre essa fala dessa nossa educadora. Há momentos em que o conhecimento, em que a transmissão desse conhecimento deve ser substituído pelo sentimento. Há momentos em que a nossa fala precisa ser substituída por um abraço, como ela lembra aqui no texto, em que o sentimento tem que estar acima da razão. Isso por um motivo que ela lembra no texto, que às vezes nós passamos por cima. É que os nossos evangelizandos, sejam crianças ou jovens, têm a sua vida cotidiana, a sua vida do dia a dia, no ambiente familiar, no ambiente escolar, no ambiente comunitário, social. E, portanto, os nossos evangelizandos são impactados por diversos acontecimentos do dia a dia. E muitas vezes chegam na casa espírita para a evangelização com desequilíbrios emocionais, atormentados, com dúvidas, precisando de um aconchego. Não estão prontos para simplesmente receber informações, conhecimentos, por mais importantes que essas informações e esses conhecimentos possam ser. Certa vez, na evangelização, nós estávamos na coordenação e vimos um garoto que tinha ali, estava lá na sua faixa dos seus 8 anos de idade, e ele estava isolado. Estava lá sentado num canto, totalmente isolado e pensativo, de cabeça baixa. E as atividades já tinham iniciado. Então, nos aproximamos e perguntamos se tinha acontecido alguma coisa, se ele precisava de algo. Mas ele só abanou a cabeça, aquele abano, né, aquele movimento que você não consegue compreender se é sim ou se é não. Então, nós ficamos parados ali e sentamos do lado dele. Ele estava lá sentado no chão e nós sentamos também. E procuramos puxar uma conversa e dissemos a ele, tem dias, né? Tem dias que nós precisamos ficar em silêncio, né? Tem dias que precisamos pensar. Então, vamos pensar. E aí, calamos a boca e ficamos lá sentados do lado dele. E só dissemos, se você quiser falar, estamos aqui para ouvir, tá bom? E ficamos ali. Ficamos alguns minutos. Então, nós o convidamos para ir para a biblioteca e lá, se ele quisesse, poderíamos conversar. Ele foi, fomos juntos, interagimos um pouco, ele enxugou umas lágrimas, e aí disse que estava tudo bem.
Foi, então tá bom. E aí? O que você vai querer fazer? Nós estamos na evangelização, estamos aqui na casa espírita. E agora? Não, eu vou lá com a tia. Tá tudo bem mesmo? Você não quer conversar, não quer falar nada? Eu falei, não, tá tudo bem. E aí ele foi e desenvolveu lá as atividades. Então, esse momento é muito importante. Ele precisava de um apoio emocional. E mesmo no silêncio foi o que pudemos dar a ele. Para falar, olha, estamos aqui, hein? Se precisar, pode contar conosco. Ó. E demos o tempo ao tempo, para que ele se resolvesse, se acalmasse e pudesse seguir em frente ali na evangelização. Então, é a hora, é o tempo do sentimento que tem que falar mais alto do que a razão. E nós poderíamos aqui citar tantas e tantas outras cenas que acontecem na evangelização. Porque nós não podemos esquecer que o evangelizando e mesmo o evangelizador, todos nós somos espíritos imortais reencarnados. Todos somos pessoas e somos dotados de sentimento. É claro que o evangelizador, ele quer passar o conteúdo doutrinário. É claro que ele quer ensinar o evangelho, porque essa é a finalidade da evangelização espírita. Mas os benfeitores espirituais sempre nos lembram que não basta o conhecimento, é preciso ter sentimento. Então, nós não podemos esquecer da área do sentimento. Não podemos esquecer do desenvolvimento afetivo, emocional, que precisamos trabalhar conosco mesmo, mas também trabalhar com eles, que são os nossos evangelizandos. E por falar em trabalhar conosco mesmo, teve uma vez em que estávamos reunindo todas as evangelizadoras, nós estávamos na coordenação, e era o nosso bate-papo mensal, a nossa conversa mensal. E nós sempre iniciamos essas rodas de conversa com uma atividade de sensibilização dos sentimentos. É muito importante trabalharmos isso. E, no término dessa atividade, uma evangelizadora começou a chorar. Começou a chorar e chorou e chorou. Nós demos um tempo. E aí, depois, ela disse, ai, como foi bom essa atividade. Porque eu estava precisando realmente desabafar. Vocês não sabem pelo que eu estou passando, as minhas dificuldades, o sacrifício que eu faço para vir aqui para evangelizar. E aí ela começou a falar e contar o seu drama pessoal, que era ligado a questões familiares. Quando ela terminou o relato, as colegas evangelizadoras, mas por que você nunca falou nada? Nós não sabíamos disso. Se eu soubesse, conta comigo. Somos pessoas, espíritos em crescimento. Todos carregamos ainda questões íntimas que não estão totalmente resolvidas. E os problemas de família nos impactam. E nós não podemos esquecer disso. Tanto os evangelizantes quanto os evangelizadores precisam destes momentos de afeto, momentos em que o sentimento precisa falar mais alto que o conhecimento. Pois bem, o texto que abriu o nosso tema, Saber e Amar, é da educadora espírita Lúcia Moisés. Lúcia Moisés, que foi professora, pedagoga, coordenadora do curso de educação da Universidade Federal Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, especificamente na cidade de Niterói, e é autora de diversos livros de educação à luz do Espiritismo. Esse texto que lemos aqui no início está nesta obra, Como Aprendemos, e tem como subtítulo Teoria e Prática na Educação Espírita. E está justamente no capítulo que ela intitulou Saber e Amar. Saber é importante. Transmitir o saber é importante, mas o amor, o mais sublime dos sentimentos, precisa comandar, dirigir,
coordenar esse conhecimento. Nós olhamos para a humanidade e vemos muitas pessoas com conhecimento, muitas pessoas com formação acadêmica, muitas pessoas estudiosas, mas, ao mesmo tempo, são insensíveis, são indiferentes, mantêm-se egoístas e, aliás, se deixam levar por esse saber e não conseguem trabalhar a humildade, não conseguem trabalhar o sentimento. No movimento espírita, nós também encontramos isso, porque nós sabemos o quanto é importante estudar o espiritismo, conhecer a doutrina espírita. Mas temos que permitir que esse conhecimento nos transforme moralmente. Não podemos perder, e pelo contrário, temos que desenvolver cada vez mais a humildade, a simplicidade, a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a caridade. Portanto, temos que nos trabalhar o sentimento, para podermos trabalhar o sentimento com as novas gerações, para que as crianças, os adolescentes e os jovens compreendam essa necessidade, essa importância da transformação moral, para compreendermos aqui na Terra o amai-vos uns aos outros, ensinado por Jesus. Então, você que está na evangelização, quando você estiver recepcionando os seus evangelizandos na casa espírita, olhe nos olhos deles, dê um abraço em cada um, diga que ele, que ela é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como é bom estar com eles ali, porque você estará trabalhando o sentimento, estará mostrando a eles a sua disposição afetiva. Então, isso é fundamental, porque evangelizar é trabalhar o evangelho, e o evangelho é a lei de amor que Jesus veio nos trazer, lei de amor que rege todo o universo, porque emana de Deus, nosso Pai e Criador. Então, vamos repetir. Não adianta conhecer, não adianta saber, se temos dificuldade em amar, em compreender, em tolerar, em perdoar, em auxiliar. O Sr. Moisés vai nos lembrar na sequência aqui do texto que todos nós gostaríamos, aliás, vou passar a palavra a ela, não é mesmo? Vamos pegar novamente o livro, que ela vai nos dizer aqui, vai nos fazer uma colocação muito importante. Lúcia Moisés, é forçoso admitir que ainda temos muita dificuldade em lidar com o diferente. Adoramos evangelizar as crianças dóceis. Gostamos de ter nos nossos grupos de estudo os companheiros que nos são simpáticos. Difícil mesmo é acolher o que foge a esses estereótipos. No entanto, são, provavelmente, os que mais necessitam dos nossos ensinamentos. E vou fazer um complemento. E do nosso sentimento. É verdade o que a Lúcia Moisés está nos colocando. Todos nós desejamos ter crianças adoráveis, jovens participativos, pessoas centradas, que não vão nos dar trabalho. Mas temos que saber trabalhar com a diferença. Temos que saber trabalhar com aqueles que não estão nesse padrão. Porque isso não existe na humanidade. Todos temos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nós somos espíritos em progresso, em evolução. E esses que são diferentes, esses que dão trabalho, são justamente os que mais necessitam, tanto do conhecimento espírita e evangélico, quanto do sentimento, para terem sua alma tocada, sensibilizada.
Então, temos que aprender a trabalhar com todos, sem nenhuma queixa. Então, a nossa querida Lúcia Moisés, no seu livro Como Aprendemos, que é a publicação da editora M, está aqui nos provocando reflexões sobre o saber e o amar. E que muitas vezes o saber, a transmissão do conhecimento, tem que abrir espaço para o sentimento, o abraço, o ouvir, deixar as lágrimas escorrerem, porque todos nós somos necessitados de sermos sensibilizados. A única maneira de finalmente compreendermos o que Jesus nos pede: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque todos estamos reencarnados para dar continuidade a aprender a nos amar. São essas, então, as reflexões que tínhamos a trazer a todos. Eu vou devolver a palavra para a nossa Dircineia José nesse tema, saber e amar. Dircineia, agora é com você. Obrigada, Marcos. Foi muito bom. E é interessante, né? Porque você falou coisas aí. Por exemplo, a gente tem que perceber o momento, né? Às vezes o momento é da gente simplesmente se colocar ali à disposição, né? E aguardar que aquela criança, que aquele evangelizando, né? Ele perceba isso. Você fala que está ali do lado, igual você contou, né? Essa, esse acontecimento. E aí, aquele evangelizando, aquela criatura vai perceber que o auxílio está do lado. No momento em que ele precisar, a gente está ali. Tem que dar um tempo, às vezes, né? Nem sempre as pessoas vão assimilar tudo num primeiro momento, porque o que elas sentem não é para isso, elas querem ser acolhidas. A gente fala, né, que é aquele colo, né, Marcos? Aquele colo naquele momento, que vai ali mostrar que é importante, que cuida, que está ali, de repente, daqui a pouco, para ouvi-los. É de extrema importância também a gente lembrar que o estudo, o conhecimento, ele faz parte, né? A doutrina espírita sempre nos fala isso. Mas vivenciar cada um desses ensinamentos, aí eu me lembro sempre, a hora que você estava falando, né, dos ensinamentos, eu me lembrei de Alcione, no livro Renúncia, né? O evangelho ele tem que ser conhecido, meditado, sentido, né? Sentido para a gente saber vivenciá-lo. Como vivenciá-lo, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, aguardar ali, porque todos nós precisamos, né? E quando a gente está dentro de uma sala de evangelização, ou nesse convívio com evangelizando, com a família, né? Às vezes a gente não sabe as histórias que vêm aí, o que ele está vivendo, né? Então a gente tem que ir devagar, levando esse, vamos dizer assim, né, esse olhar amoroso, esse acolhimento, esse respeito também, porque nem todo mundo gosta de chegar e falar, né? Tem que ser construído aos poucos. E com isso a gente vai mostrando também, né? Essa transformação moral, né? A gente vai mostrando aí o quanto que é importante a gente ser mais fraterno, mais compreensivo. E você falou outra coisa muito importante, às vezes não são só evangelizandos, né? São os evangelizadores, é a equipe, é alguém ali que compõe, que está ali auxiliando, mas que a gente não sabe os momentos que a pessoa está passando. Então é importante a gente sempre se abrir a isso, nunca criticar, nunca julgar, porque todos nós, né, passamos por problemas, por dificuldades. E esse auxílio ele é sempre muito importante para todos nós, para a gente poder aí e cada dia se melhorando. Saber e amar, né?
é importante para a gente saber e saber como amar, né? O título seu foi muito proveitoso. Você colocou da Lúcia Moisés aí, mas ela foi muito feliz, né? O saber e amar, né? E saber como amar também. Lúcia Moisés tem livros muito interessantes com relação a isso, né? Eu gosto sempre que você traz aí essas dicas de leitura, sempre importante para o nosso crescimento, né, Marco? Sem dúvida, Dicineia. E esse texto da Lúcia Moisés me chamou a atenção, né? Comecei a sublinhar uma série de coisas, isso aqui tem que ser tema para o programa. E você fez uma colocação muito boa agora. Nós temos que também saber amar. Né? Isso é muito importante. Ter um acolhimento, respeito, não atropelar o tempo do outro. Tudo isso faz parte desse saber amar que nós precisamos vivenciar na evangelização na casa espírita. Verdade, meu amigo, muito bom. Então, você e a Lúcia Moisés falaram tudo. A gente agradece muito a você, né? A nossa irmã também, né? Que contribui aí conosco com as suas obras. A gente deixa para vocês o nosso abraço carinhoso. Marcos, muito obrigado mais uma vez. Aguardando você aí no nosso próximo encontro, né? Toda sexta-feira, às 18 horas, nós estamos aí juntos. E a todos vocês que estiveram conosco neste momento, que vão nos ver posteriormente. O nosso abraço carinhoso, né? O nosso muito obrigado. E a gente convida vocês, nesse momento, para a gente encerrar o nosso programa, fazendo aí uma prece final. Que a gente se coloque, como eu sempre falo, na melhor posição para cada um de nós. Aproveitando essa sintonia que estamos tendo, que possamos aí, mais uma vez, agradecer o fortalecimento, o revigoramento, que tudo isso nos dá e nos traz, sabendo que somos filhos amados e muito amados do Pai, que possamos, a cada dia, a cada instante, colocar os seus ensinamentos no nosso coração, na nossa vivência, para que a nossa caminhada seja cada vez mais produtiva e benéfica. E que possamos sempre ser aquele elo, aquele discípulo que vai levar edificação através das suas palavras, dos seus exemplos, aquele irmão que se aproxima de nós, que caminha conosco, que se encontra, mas que possamos ser sempre o discípulo de Jesus que leva palavras de bom ânimo, coragem e amor a todos os corações, respeitando o tempo, o entendimento, a capacidade de cada um de nós. Assim, mais uma vez, agradecendo aos benfeitores, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai e a todos que estão conosco, o nosso muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, a gente agradece ao Marcos, a vocês, e até a próxima sexta, onde estaremos juntos mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Fiquemos todos com Deus. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita, divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.